Olá pessoal, bem-vindos ao Connect Executive Cast. Hoje nós temos um bate-papo incrível, vou estar apresentando para vocês as nossas colegas, mas a temática de hoje é liderança como potência de transformação. E é um tema bem instigante, curioso, de quando a gente reflete de qual que é o impacto da liderança nas organizações, nas carreiras e principalmente transformando vidas, que a gente sabe que tem um impacto muito forte. Então, eu sou a Silvana Pampu, founder do Connect Executive Hub. Estou aqui com a Érica, vou pedir para a Érica estar se apresentando, que é aqui da SPM, e na sequência a gente já começa com as nossas painelistas, que é a Vanessa e a Érica. Silvana, obrigada pela abertura, é um prazer estar com vocês, com a Silvana, com a Érica, com a Vanessa. Eu ia falar outra Silvana, estamos em duas Éricas, duas Silvanas não, né? A Vanessa. Sejam bem-vindas à nossa casa. Eu sou a coordenadora do curso de administração da SPM São Paulo. E é um prazer, porque os nossos estudantes, a conexão que nós temos com o mercado, com as empresas, é incrível. E ter vocês aqui, também como representantes de parte delas e mulheres, né? Isso é maravilhoso. Então vai ser muito importante para nós, sabemos sobre as carreiras de vocês, sabemos como que vocês estão orquestrando essas conexões com o mercado, e é para isso que a gente está aqui. Então, assim, sentem, se acalmem, se acomodem, e vai ser muito bom esse bate-papo. Não, com certeza. E já falando de apresentações, Érica, vamos começar contigo. Tá bom. Né? Contando um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho, né, da Érica, o que são as tuas paixões. E aí, pegando o gancho na primeira pergunta, já pegando o gancho em cultura organizacional. Então, quando a gente fala realmente do poder da cultura, né, de quando a gente fala do papel da liderança, de fomentar uma cultura que incentive a inovação. Então, conta um pouquinho para nós aí, tanto da tua carreira e da tua visão sobre esse tema. Tá bom, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz e é um prazer estar aqui. Eu sou a Érica Borges, para diferenciar aqui. Eu sou mãe do Nicolas, de 13 anos, estava comentando aqui nos bastidores. Sou casada com o Rodney e estava pensando um pouco sobre a minha carreira vindo para cá. Eu me formei em psicologia com todo amor. Assim, é uma coisa que eu gosto muito, foi muito prazeroso passar por esse período. E eu também decidi vir para recursos humanos, para trabalhar em grandes organizações, já falando um pouco do meu perfil. Porque eu encontrei aqui em RH com as pessoas, através das pessoas, entregar resultado para as empresas, um grande prazer na minha vida, que eu acho que junta duas coisas que eu gosto muito. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, falando da minha carreira, eu toda a vida, então, trabalhei em recursos humanos, na área de desenvolvimento inicialmente, e falando de um processo mais recente, eu trabalhei numa indústria farmacêutica bastante grande, na Sanofi, e foi minha grande experiência também para trabalhar com uma estrutura regional, que foi super bom para o meu desenvolvimento como pessoa, não só profissionalmente, mas eu aprendi muito, morei fora do Brasil nessa fase, até falando da questão da mulher, né, nas carreiras e no seu desenvolvimento, no impacto que a gente tem feito no mundo, Sem né? dúvida. Então, foi uma experiência muito rica para mim e para minha família. E há 4 anos eu estou na Amazon, que é uma empresa que eu acho que todo mundo, de alguma maneira, conhece como cliente, né? É uma empresa... Eu lidero o RH lá para o que a gente chama de Stores e Corp. E bom, tem sido um grande aprendizado. E falando de cultura, é uma empresa com uma cultura bastante marcante. Muitas coisas que eu vou falar aqui, de alguma maneira, refletem a minha experiência lá. Mas eu sou uma curiosa do tema, então eu vou trazer outros elementos também. Me fala de novo, é cultura, a influência da... A influência da liderança, né, nesse ambiente de desenvolver a cultura para inovação. Boa. Bom, se eu puder dizer uma coisa que impacta a cultura, é justamente a liderança. Mas não é só a liderança, os líderes oficiais da organização. São todas as pessoas que, de alguma forma, influenciam esse dia a dia, né? Os líderes informais, enfim, essas pessoas. E por quê, né? Cultura, na minha visão e na minha experiência também, é o que acontece no dia a dia. Né? A gente vê, às vezes, as empresas, as organizações pegarem e falar assim, bom, a nossa cultura agora é essa, a gente vai botar aqui nos murais
E a gente vai seguir isso daqui. Na prática, por que o papel da liderança é tão importante, né? A liderança vai ajudar não só a comunicar, porque é parte do processo, né? Mas a dar os exemplos. A cultura envolve os símbolos, o jeito que eu faço a coisa, como é que eu reconheço. E daí, assim, um exemplo aqui rápido, falando um pouco de inovação, né? Se você diz, eu sou uma empresa inovadora, eu quero ser inovador, e ao mesmo tempo eu tenho processos de aprovação com 8 pessoas, isso dificulta demais o processo de criação, né? Porque eu não tenho nem visibilidade do que está acontecendo. Ou se eu tenho punições para quem erra, como é que eu vou inovar? Né? Então, por isso que eu retomando, né, a liderança tem um papel fundamental para ajudar a entender qual é a cultura, ajustar essa cultura ao que a gente precisa para aquela empresa e de alguma maneira, ser o modelo que faz que faz o que está falando, né? Acho que isso é uma coisa importante. Legal, e agora eu vou para a Vanessa entender também sua trajetória, para você nos contar um pouco. E você passou por uma transição de carreira, você passou por startups. Como que isso, de alguma forma, influencia, como que essa trajetória ela é importante como vivência para o que você faz hoje? E pensando na liderança, né, qual é esse papel? Como que influencia também, lógico, a Érica deu a opinião dela nesse quesito de liderança, mas como você acha que isso influencia o ecossistema como um todo? Como um todo. Bom, eu sou uma curitibana, né? Não sou, como eu digo, curitibana nata, né? Pai gaúcho, mãe carioca, então já nasci meio misturada, não é verdade? Sou casada com o André, sou mãe de 4 filhos, né? O Eduardo tá com 23, Isabela com 17. E eu tive gêmeas, né? E eu acho que esse papel, de uma certa maneira, né, como mãe e também como carreira, eu acho que não seria diferente. Eu sou uma gestora de projetos. Boa. Então eu acho que eu acabo, né? Se naturalmente, não era, se tornou. Né? Exatamente. Sou uma engenheira mecânica de formação, mas me encanto muito com a gestão, com a liderança como um todo. Sempre trabalhei em indústrias, né, automotivas, minha carreira inteira é baseada nisso. Posso dizer que dentro de Curitiba, né, passei praticamente por todas as grandes, né, e dentro dessa trajetória, eu também, vamos dizer assim, você falou muito uma coisa bem legal, né, da cultura. A cultura, ela não é uma coisa estática, né? Na verdade, ela é uma coisa que... né? A cultura, na verdade, ela é o que move, e ela mesmo, ao longo do tempo, né, ela vai se moldando, porque orgânica. As pessoas orgânica, ela vai se moldando, ela não é uma coisa estática, né? Então, por isso, revisitar esses valores, quando a gente passa de empresa a empresa, a gente acaba vendo essas contradições, né? Nós, seres humanos, temos contradições, né? E nós trazemos isso, né, para dentro, né, desses ambientes, né, organizacionais. E aqui eu vou fazer uma passagem, que justamente foi a transição que eu fiz em 2020, onde eu saí de uma empresa, sabe aquela necessidade da gente ter que visitar outras coisas diferentes, né, transitar entre outros mundos e tudo mais, né? Então, resolvi que era o momento, né? Mas você fala sair da indústria automotiva? Sair da indústria automotiva. Ok. Exatamente. Tá? Aquilo tava assim, sabe, Érica? Eu falei, cara, eu preciso respirar coisas novas. Sim. Foi isso que eu fiz, né? Boa. E aí, foi muito legal, porque quando eu tomei essa decisão, eu não sabia ao certo o que eu iria, por onde eu ia começar. Primeiro movimento que eu fiz foi procurar mentores. Pessoas que, para mim, eram referências dentro das carreiras que tinham, e me aconselhei. Falei, o que você acha que eu devo fazer agora? O primeiro mentor disse para mim, abra uma empresa. Eu falei, opa, mas, né? Né? Para fazer o quê, né? Colocar Lé com cré? Vanessa, eu fiquei curiosa. Mentores, pessoas próximas, amigas ou contratados para isso? Não, assim, líderes que eu tive ao longo da minha carreira. Ok. Pessoas que foram importantes dentro da minha carreira e que influenciaram, sabe, nessa minha trajetória. E aí ele falou, Vanessa, abre uma empresa
Eu falei, o que você sabe fazer? Olha, eu sei fazer gestão de projetos. Então, né, foca nisso, porque a gente precisa disso, a gente precisa de estrutura. Tem empresas que precisam dessa estruturação. Então, eu fui por esse caminho. E aí, abri uma empresa. E aí, eu falei, tá, mas aí, por onde que eu começo? De novo, fui para fora, recorrendo às conexões, né, Silvana? Recorrendo às conexões. E olha que eu não era do Connect ainda, né? Então, já recorrendo às conexões, né? E aí, encontrei uma grande amiga, uma grande colega, inclusive comum, a Ana Paula. E na época ela era diretora do Founders Institute, que é uma grande aceleradora, né, de startups e tudo mais. Aí a Ana falou assim para mim, mas por que você não acelera? Eu falei, filha, mas acelerar o quê? Eu abri a empresa agora, o que eu vou fazer? Como é que funciona esse negócio? Não, vai lá, faça e tal, porque eu acho que é importante, você vai conhecer melhor esse mundo e tal. E foi aí que eu entrei com a minha empresa para ser acelerada dentro do Founders Institute, né? E foi muito bacana. Mas foi muito bacana, porque é uma experiência, assim, de aceleração que a gente que vem de uma indústria, que é uma indústria quadradinha, né? Você entra ali e não tem mais barreiras, né? Não existe mais proformas, né? Ai, como é que eu chego lá? Como é que eu falo aqui? Vanessa, é mais ou menos assim, eu tal. quero limites, ninguém me dá. Ninguém me dá limites, né? Então eu falei, cara, então vamos, né? E aí, o que eu descobri nessa jornada? E foi muito importante. As startups, elas... Primeira coisa, elas nascem para resolver uma dor, né? Uma dor humana, uma dor da sociedade, uma dor coletiva, né? E num segundo momento, óbvio, né? O que se espera é a escala, né? Então, o que eu me dei conta? Sim, eu resolvi uma dor. Sim, eu consegui ajudar, conseguia me posicionar, né? Consegui ajudar outras empresas e tal, mas eu não consegui escalar. Por quê? Porque eu era individualizada, né? Uma gestão de projetos, ela é individualizada. Cada projeto requer um framework diferente. Então, assim, era impossível, né? Dentro do plano que eu estava, imaginar, não que isso não seja escalável, gente, mas eu estou colocando na minha situação, Sim. tá? Como que eu ia fazer aquilo? E aí, o que aconteceu? Chegou um momento no Founder que eu saí do programa, mas daí, as outras 5 startups que ficaram me pegaram. Não, vem cá, Vanessa. Venha nos ajudar, né, a estruturar o projeto. Então, eu virei, na verdade, mentora, né, de outras 5 que estavam ali, ajudando, né, nessa estruturação e ajudando nesse processo. Inclusive uma, que hoje eu sou sócia, que é a EMP, é uma fintech, né, que é voltada para resolver problemas de crédito e tudo mais, e que também me mostrou, assim, caminhos que eu não conhecia, né. Então, quando eu olho o processo que eu tive nesse ambiente, eu aprendi que gestão de projetos é uma língua internacional, certo? Segundo, né, que ela é feita para estruturar sonhos e pôr ideias em prática. E, acima de tudo, que as startups, por mais que sejam rápidas, velozes, estão vivendo num mundo em que pivotar faz parte, né? Eu também puxava para o ground, né, para o chão, falei, pessoal, calma, nós nem efetivamos ainda aquilo que nós... Mas então vamos tentar, vamos dar um tempinho, quem sabe a gente não, né, não efetiva o plano até o final para a gente ver os resultados. Então era legal porque existia esse balanço, esse complemento, né? E depois desse processo, o interessante foi que eu percebi também que a minha jornada dentro do corporativo não tinha acabado. Então, quando eu passei esse ano, comecei a me colocar no mercado novamente, né? E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha passado, a experiência que eu tinha vivido, tinha me dado uma visão do que realmente eu queria. Qual era o tipo de cultura, né, Érica? Qual é o tipo de cultura sim. que a gente está buscando, né? Qual é o match de valor, né? E principalmente assim, poxa, como é que essa experiência consegue pavimentar e ajudar, né, corporações a fazer essa mudança, né?
Então acho que foi muito nesse sentido, assim, foi muito enriquecedor para mim esse processo. Eu queria fazer um comentário aqui. Claro. Que foi engraçado que na medida que ela foi falando, eu fui pensando, esse papel de estar em várias empresas é puro experimentar outras culturas. Sem dúvida. Ainda que sejam empresas com possivelmente vários valores em comum. Sim. Mas isso é muito interessante que ela foi falando, né? E aí entra um pouco do lado do ser humano essa capacidade nossa de se adaptar, Exato. de ler cenário e de alguma maneira, quando você fala puxar eles para o chão, é um pouco disso de você também transformar a cultura que tá permeando ali. Muito interessante. E acho até que trazer de um lado para o outro. Sim. Porque é interessante na tua fala que você comentou o seguinte, aí eu resolvi voltar para o corporativo. Eu fiquei pensando, quando ela deixou de ser corporativo? Talvez. Né? Porque, na verdade, assim, startup... Talvez nunca. Startup né? Talvez nunca. Mas são formatos Exato. diferentes. Exato. É verdade. E eu costumo dizer assim, eu não gosto nem do 0 nem do 100. Eu acho que falta muito equilíbrio geral, para as pessoas no mercado. Sim. E quando a gente pensa nessa união, você consegue enxergar o que é de bom em cada um e unir. Mesmo numa corporação que seja um pouco mais quadradinha, cheia de regras, ela vai ter que se adaptar e, inclusive, contratar pessoas mais jovens que tenham um perfil à la startup. E como fazer isso dentro de um contexto de cultura organizacional dito cheio de regras. Exatamente. E eu acho que aqui, quando a Vanessa comenta dessa aprendizagem, eu acompanhei o bastidor um pouco, que acho que o choque cultural, de quando a gente fala de cultura, é você sair de uma organização tradicional e principalmente projeto. Projeto, quando você está numa grande empresa, é feito para lhe dar certo. Sim. Você não fica pivotando a cada 2, 3 meses. Você faz o planning. Quem está nas organizações acompanha muito. Você faz um budget, um forecast. É para tentar acertar. Lógico que na vida real a gente sabe que tem um percentual que a gente consegue. Mas no mundo mais fluido das startups, a velocidade e a adaptabilidade é a palavra-chave. Sim. Então, acho que é o próprio processo de se reinventar. E aí, quando a Vanessa fala, eu lembro até da gente conversando, era meio que tudo que eu aprendi, deixa aqui no parking lot, vou usar algumas ferramentas, mas usar outras coisas, porque é um processo. E eu acho que se permitir viver isso é bacana, e ao mesmo tempo retornar, você não retorna igual. Não. Por quê? Porque você vai retornar com essa flexibilidade, vai ver que não é tudo preto ou branco, você vai ver que, eu brinco, né, que tem uns 50 tons ali de cinza. Porque é isso, acho que é essa fluidez realmente que você vivencia as diversas culturas, isso te dá um pouco mais de background. E o que nós vemos hoje é trazer, por exemplo, o método ágil, que é a concepção de startup, para dentro da própria empresa. Porque se a gente pensar, a gente tem que acertar hoje fazendo um projeto gigante. Poxa, eu posso pivotar no meio do caminho parcialmente, não tem problema. O que acontece é que eu preciso. E aí eu acho que quando a gente fala muito de cultura, vai ter culturas que são muito mais velozes em adaptar o modelo ágil. Sim. E outras que é um processo mais sofrido. Por quê? Porque você está falando de profissionais que têm 20, 30 anos naquele tipo de gestão de projeto, que você falar para ele que é o ágil, que você vai fazer, tentativas, isso, aquilo. Então, assim, é diferente. Então, assim, tem um processo, acho que nessa jornada ali, para realmente conseguir aplicar. Sem dúvida. E assim, né, até complementando, quando a gente estava pensando, né, sobre a gestão de projetos, uma coisa que me ajudou muito a entender, quando um framework ele pode ser aplicado dentro da metodologia, né, dentro do mindset ágil, né, e quando um framework ele deve ser waterfall. Por quê? Porque, veja, quando a gente pega lá o Cinefem, né, que é o complicado, o simples, o complexo e o caótico, de fato, o simples e o complicado, você tem a solução moldada e desenhada. Então, a gestão de projetos nada mais é do que um way, né, um caminho para você fazer a execução. Quando você está no complexo e no caótico, você não tem a solução. O que você faz? Você é empírica. Né? Você faz a tua aprovação. Então, são loops de melhoria contínua, ou são loops de melhoria, que é justamente as sprints e os ágeis. Então, assim... testa. E testa, entendeu? E testa. E a maravilha da coisa é o seguinte, depois que chega na solução, pronto, aplica, né? E segue a receita. Então, é bem isso mesmo, é bem interessante. Não, e aqui, acho que pegando o gancho ainda, né,
tema que a gente está falando de cultura, queria ouvir um pouquinho da Érica. Então, quando você falou que você trabalhou lá na Sanofi, você está na Amazon, a Amazon traz no seu DNA, que você falou que é uma cultura marcante, mas eu vejo que ao longo das trajetórias a gente vive mini culturas mesmo dentro da mesma empresa. Eu percebo que você está em um setor, que você transita em outro, nível de maturidade diferente, é um estilo de liderança diferente, então a gente vai observando. Mas ao longo da minha trajetória, eu trabalhei em empresa japonesa, americana e francesa. E eu brinco que o que eu aprendi no curso de administração, quando você fala de cultura, você vê que é bonito, né? Ah, cultura, símbolos, rituais, blá, 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 faz a prova e acha que tá tudo bem. Quando você vai para a vida real, aí você fala, este é o impacto da cultura. Porque você está falando de cultura, de tomada de decisão, da maneira com que você resolve as coisas, a maneira com que você articula. Tem uma série de outras coisas que, quando você traz para a consciência da maturidade profissional, é uma coisa. Lá na vida real, você vivendo o processo, você nem se dá conta que aquilo é cultura ainda e que você está inserida e você, por um período X, você foi moldada a respirar um âmbito de cultura ao que era certo e tudo mais, e daqui a pouco, putz, não é bem mais assim, vamos de outro jeito. Então, assim, é um processo meio sofrido. Verdade. Então, conta um pouquinho de como que foi, o que você tem percebido aí nessa tua experiência, né, vivenciando várias culturas. Você sabe que você mencionou um negócio super engraçado que me conectou com várias coisas. Você comentou uma coisa que eu disse. Eu trabalhei, então, também numa empresa francesa e agora numa americana, e falando de cultura, né? E também, na minha experiência na empresa francesa, eu trabalhei praticamente a vida inteira em empresas francesas, antes da Amazon. Mas falando da experiência também internacional, onde a gente tem uma questão cultural muito grande, porque eu cuidava de Brasil, mas eu não morava no Brasil. E aí você muda completamente a perspectiva, e falando de todo esse processo cultural, a gente vê claramente, eu pude ver claramente a diferença de comportamento, ainda que dentro de um mesmo guarda-chuva, o jeito de fazer é diferente. E até o idioma que a gente usa impacta. Né? A gente que veio, já trabalhou em multinacional, se eu falar em português é um impacto, se eu falar em inglês eu tenho outro impacto, se eu falar em espanhol eu tenho outro impacto, e por aí vai. E na medida que eu falo com uma outra pessoa, que eu falo português língua mãe, ela é espanhol, mas a gente está falando em inglês, é uma outra. Mas eu queria contar duas histórias. Uma primeira, falando de ser rápido, de ser ágil, né? Uma experiência que eu tive foi assim, a gente queria mudar algumas questões da nossa cultura. Eu vou dar exemplos genéricos, tá? Sem mencionar necessariamente onde. Mas a gente queria mudar e a gente queria que as pessoas inovassem mais. Que elas fossem mais rápidas, que é uma das coisas que a gente está falando aqui. Só que, naturalmente, num ambiente um pouco mais conservador, a gente tende a ser mais cuidadoso. E quando a gente é muito mais cuidadoso, a gente demora mais. Porque a gente quer ser cuidadoso para não ter erro. Né? Fala, não, pelo amor de Deus, eu vou levar um ano aqui pensando nesse negócio. Só que não dava mais. E daí a gente criou um formato super interessante, que era, a gente começou a convidar os líderes para plenárias, onde eles eram convidados a contar o maior erro da vida deles, que tem muito a ver com a vulnerabilidade, né? E esse maior erro eles contavam com apresentação, sabe? Quais foram os impactos e qual foi o aprendizado. E o que a gente queria com isso? A gente fez isso em muitos países, com vários líderes, o mais sênior que a gente tinha. E qual era o objetivo aí? Que as pessoas percebessem que a gente erra, entendeu? Que é natural do processo. Então, dá para ser um pouco mais scrappy, sabe? Dá para ser um pouco mais... no mundo que eu vivo, e agora falando um pouco da empresa atual, o cliente, o consumidor... Ele não espera, gente. A gente não dá para fazer um projeto. Daqui a um ano eu vou lançar um negócio. Cara, ele já precisa disso hoje, né? Eu tenho uma oportunidade ali. Então, a gente vem muito focado nessa história do cliente, né? A gente é conhecido pela história da obsessão pelo cliente. E eu quero antecipar o que ele precisa, mas para isso eu preciso ser rápido. E essa palavra scrap, acho que ela ser um pouco mais improvisado, assim, eu já tenho essa ideia, vamos testar. Eu acho que ela reflete muito essa questão da inovação, de eu poder cometer pequenos erros e revisitar a minha estratégia, de eu criar às vezes um piloto ali para monitorar e ver quais são as coisas que estão dando certo e as que não estão, e corrigir, mesmo que eu tenha uma estrutura de projeto, porque eu tenho um monte também, né, de profissionais focados nisso. Então, acho que essa é inclusive
eu acho que é uma coisa que a gente precisa desenvolver o tempo inteiro. E o último comentário, que é a história que você falou, que eu pensei, quando eu mudei de empresa, e as duas com todo esse processo de transformação, a primeira coisa que eu disse foi assim, nossa, eu vou ter que pegar todo o meu conhecimento, botar no parking lot e eu vou reaprender. Eu falei, gente, o idioma diferente. Eu entrava numa reunião e falava, não é o inglês, não a questão. Sim. Eu falava assim, nossa, do que nós estamos falando? Né? Que eu acho que é justamente, agora eu já aprendi, que eu acho que é justamente esse processo da rapidez, da diferença cultural, enfim, foi muito interessante. Não, mas é engraçado que eu brinco, né, normalmente quando você troca ou de, sei lá, uma promoção, ou de carreira, ou de empresa, verdade. Eu falo que tem uma zona do desespero. Sim. O que eu vim fazer aqui? Você volta a ser estagiário, você não sabe nem aonde que é os lugares, as pessoas que você acessa, então te dá aquele passo que você fala, ops, onde que eu tô? E é engraçado porque eu saí de uma americana para francesa e eu lembro de um dos feedbacks, um projeto, eu toda animada, fui lá apresentar e a gestora falou assim para mim, sim, mas esse time... você tá confortável e tal, e eu já achando que ela queria que eu reduzisse, porque numa americana é redução. É, curto. E eu falei, não, mas acho que dá para ainda reduzir tantas semanas e tal. Não, eu tô achando que é inviável, porque você tem que validar com A, B, C, D, e eu falei, na minha cultura, aquilo ali era mais do que suficiente, já tinha uma margem. Mas depois que eu fui vendo não, porque você começa decidindo, daí você tem que articular. Então, assim... Os ritos. Aí você vai descobrindo que não era mais o planning que eu imaginava que era factível, que tinha um bastidor ali, que era outra jornada. Exatamente. Então, acho que tem um pouco disso. E aí, quando você fala, por exemplo, são detalhes, mas quando você fala assim, tem uma ideia. Normalmente, dependendo da cultura, a ideia é um papel mesmo, que você vai lá, fala, não está estruturado. Mas dependendo da cultura, não. Você tem que colocar no PPT, vai colocar todas as steps, o planning e tal, pra você vender a ideia. Então, assim, só ali você já gastou muito tempo, né? E aquela ousadia, porque às vezes você não tem toda a resposta. Você só tem um primeiro sinal de qual caminho você quer ir. Se a cultura te permite cocriar algo, ninguém vai te julgar. Vai falar, não, eu acredito nisso, vamos por ali, vamos por lá. Mas normalmente, dependendo da cultura, não. Você tem que entregar um PPT lindo, maravilhoso, com todos os steps, análise de risco, uma série de outras coisas. Que aí a pessoa não vai se dispor aí para um comitê levar uma simples ideia. Porque daí já passa para um outro estágio. Então, acho que tem muito de detalhes importantes que vai ser na cultura, vai ser no papel da liderança, de falar, não quero PPT, me mostra aqui no papel, não precisa disso e tal, para avançar com algumas coisas e dar velocidade. A flexibilidade, né? A flexibilidade, Isso é uma coisa, assim, eu tô lendo o Homo Sapiens, do Harari, e tem uma definição que ele dá, que eu acho, assim, fantástica, né? Se a gente fosse definir, né, ele é muito pragmático, né? A definição dele é biológica das coisas, né? Então, definição, né, do que é, na verdade, o gênero, né, o sexo, o homem, mulher, biologicamente não existe contestação desde a antena antiga até a antena moderna, né? Mas o que dá a diferença são aquilo que são os ritos, né? São aquilo que a gente coloca. Então, ele chama das ordens imaginadas, né? E, no fundo, quando fazendo um paralelo, assim, com as corporações, né? A gente tem N ordens imaginadas, né? E são esses tetos de vidro, na verdade, que te impedem, né? Às vezes, de dar um pouco mais de velocidade, tá? Por outro lado, o que eu entendo também, né, na minha significância de entender, né? Eu acho que, às vezes, pessoal, não é o momento mesmo. É verdade. Vanessa, e aí a gente fica, né? Eu vou até aproveitar a linha aqui da tua fala. Para você, quais são os maiores desafios para a gente criar ambientes que fomentem a inovação? É justamente pegando essa linha que a gente está falando. Eu acho que a fomentação da inovação, ela passa, né? Ela tem que passar por alguns ritos dentro das corporações. Sim. Né? Então, isso que a Silvana trouxe, poxa, o rito de passar da assistente para depois para o gerente, diretor e ali, claro, né, gestão de projeto de novo, desculpa, pessoal, stakeholder management, né? Você faz toda tranquila, tá embotada ali. Mas é verdade, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que cultivar isso.
Mas a verdade é que isso muitas vezes impede que as ideias elas fluam ou que elas amadureçam, né? E dentro dessa lógica, né, dessa percepção de ritos, né, a gente cria, através das empresas, não ritos, mas mitos. Né? Boa. Mitos. A gente cria mitos, a gente cria Vou até anotar, lendas, tá? Verdade, nossa. Tá? Que, na verdade, te impedem, numa certa maneira, tá? De ter esse progresso. Sim. Você começa a criar, né, um mito que não é necessariamente a verdade absoluta, e aquilo contamina, vamos dizer assim, né, infesta. E aí a situação é muito interessante. Porque quem percebe isso, de uma certa maneira, usa o isão do DISC, né, a influência, né, para ir construindo os caminhos. Então, espera lá, entendi, mas vamos lá, vamos fazer outro lado e tal. E os impacientes não ficam. Ponto. Entende? A minha preocupação, inclusive, a perseverança, né? Tem relação com a geração. Esses impacientes, o quanto essas novas gerações talvez tragam essa impaciência já embutida e simplesmente trocam. Até colocando para você, Érica, uma dúvida. Se nós estamos falando na questão das lideranças, de incorporar inovações, criar esse ambiente com cultura organizacional, como está para as lideranças, e aí é lógico que nós vamos falar de líderes talvez de uma geração e outra, mas para se adaptar às novas tecnologias? Ah, muito bem. Eu até dei uma risadinha aqui. Percebi. Porque eu gosto muito. Mas a gente, pelo menos eu venho de uma geração, acho que nós viemos, que a gente teve que se adaptar com várias tecnologias. Zero tecnologia para um monte de tecnologia. Quase isso, né? Vimos de tudo. Eu tava. Você me fez lembrar uma coisa. Eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha um computador para a área de RH. Fora da folha de pagamento, né? E a gente tinha uma caixa de inbox lá para todo mundo. Então, essa era a tecnologia da época. E era super né? inovador. E a gente tinha um horário certo para usar. Até chegar, e eu trabalho possivelmente numa das empresas mais tecnológicas, né, do mundo, eu imagino uma das, que é uma empresa, a Amazon é uma empresa de tecnologia, na verdade, né? Se você for ver os produtos. Total. E como é que a gente faz. E por que eu brinquei que eu sou fã, né? A gente tem à mão lá, e falando um pouco do que eu vejo, né? A gente tem à mão muitas possibilidades de usar vários tipos de tecnologia. Estou falando de inteligência artificial, ou até aquele tipo de tecnologia onde não é que necessariamente vai te dar uma solução, mas vai te dar algumas recomendações. Por que eu falei que eu adoro? E talvez trazendo aqui alguns exemplos. Porque essas ferramentas, na medida que o líder, e que todas as pessoas, né? Porque isso, na verdade, está disponível para todo mundo. Né? Para todas as gerações, para todo mundo. Quando eu vejo valor, eu acho que tem uma transição, mas eu trabalho, acho que num lugar onde a maioria das pessoas, elas são muito abertas a esse tipo de coisa, que na medida que eu uso isso a meu favor, eu libero meu tempo para fazer coisas mais interessantes que eu não conseguia. Exatamente. Né? Então, muda o que a gente precisa aprender a fazer é fazer boas perguntas. Eu acho que isso é que fomenta o bom uso da tecnologia. Porque a tecnologia sozinha, e eu acho que é aí que as pessoas começam a aprender e a desbravar. Porque a gente fala, não, eu vou fazer aqui as métricas, né? Então, eu vou preparar um Excel, eu vou entregar. É um modelo. Quando a minha tecnologia entrega isso, o que eu faço? Né? Então, e se a pessoa for estratégica e tudo mais, ela libera, né, a fala CPU. Aí ela fala assim, legal, eu não preciso mais executar essa parte, mas quem sabe agora, que eu acho que é onde eles veem o valor e incorporam no dia a dia, então eu já tenho isso que eu fazia, mas aí eu leio, eu tiro insights, eu dali faço assumptions, né, do que eu preciso fazer, aí eu vou fazer uma investigação extra, que aí é onde entra... Eu vejo um pouco do que é o futuro do trabalho, inclusive. Sim, né? Sabe que é uma preocupação bastante grande? Aqui estamos dentro de uma instituição de ensino
e possivelmente muitos dos que estão perambulando por aí hoje serão os futuros C-Levels. É verdade. Sim. É uma preocupação porque a cabeça de muitos é que as tecnologias substituem o ser humano e alguns têm tentado, inclusive, utilizar. A nossa instrução, inclusive, para com eles, é que ela seja apoio. Claro. Então, ela libere o que nós falamos da CPU, né, mental, para que se torne somente estratégico, que faça os projetos, mas o que seria operacional, que dá para ser terceirizado para a tecnologia, que seja, mas como apoio, simplesmente Até apoio. porque, assim, a minha experiência, eu uso muito, tá? Eu uso bastante, eu uso tudo que está disponível. Se eu não souber aprender, não é eu aprendo. Muitas vezes não tá certo. Sim, Tem muitas. coisa lá que você fala, pô, isso aqui não. E aí é que vem o pensamento crítico. Sim. E aí a máquina não Sim. tem. Não. É a inteligência Não natural tem. que o Donato falou. Mas acho que aqui Pensamento você crítico. trouxe um elemento, pegando o gancho, se você for do computador, se a gente for remeter lá no passado, teve as pessoas que tiveram o primeiro computador que deixava numa mesa e falava, não vou mexer nele. E depois não tinha opção, você vai ter que mexer. Exato. Quando você olha redes sociais, né, vamos lembrar, no passado tinha lá o Orkut, que já sumiu, o Facebook e tal. Você vê os pais entrando no Facebook, a gente falando que não quer TikTok ou qualquer coisa do gênero, que tem os early adopters. A gente está numa geração que agora permite o testar. Você jogar no chat, você descobrir, você tentar um outro de psique, tentar outras coisas, experimentar agora as trends de criar outras coisas. Mas é o período de aprendizagem dessa fluência digital. Daqui a pouco a gente já está old school. Ou E daqui você a já pouco tem está outra sabendo tecnologia. ou não está sabendo. Todo dia tem uma nova, Posso né? confessar? Eu já me peguei recente. Um aluno me mostrando, eu falei, mas o que é isso? Sabe aquela coisa assim? Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu não sei, que eu nunca vi. E é uma Com certeza. velocidade de É. coisas que, assim, tem uma das pessoas que a gente trouxe num evento do Connect que ele falou assim, e ele já falou algum tempo atrás, e um dos cases que a gente também trouxe foi a economia da desatenção, que é os cases. Se você pega Estados Unidos, não tá mais no Google a busca, e todo mundo aqui é Google que ainda procura. Lá tá indo pro TikTok. Se a gente pega a faixa dos executivos, não tá no TikTok, nem quer saber do TikTok. Mas assim, não tô nem falando da ferramenta em si. É que a gente tá nessa transição agora com essa oportunidade de experienciar. Sim. E daqui a pouco vai ficar já ultrapassado. Porque quando você não experiencia, daqui a pouco alguém tá lá com o filho do lado falando, meu queridão, me ensina aqui como que entra, como que faz. Exato. Então, acho que tem um processo. Mas a fluência digital, quando você falou de tecnologia, já tem uma vantagem da cultura Amazon de ser que é uma empresa de tecnologia. Diferente de outros ambientes, que é um exercício, é um verdade. desgaste. É verdade. Por quê? Porque é um novo. Tipo, alguém vai cuidar pra mim disso, deixa eu fazer o que eu sei fazer. Tem áreas, né? Áreas de inovação, É. área de digitalização. Quando, Sim. na verdade, eu acho que até é importante em algum momento ter isso, mas eu acho que o sucesso é quando essa área deixa de existir. Sim. Que ela tá permeando. Isso aí todo mundo tá pensando assim, né? Que é reinventar o jeito que eu faço as coisas para eu conseguir evoluir. E meu receio é até o exagero. Porque, para mim, as coisas são cíclicas. Então, a gente Com vai, chega num patamar que depois ela retorna, volta para a base. Não da mesma forma, a gente vai evoluindo. Mas o receio que eu tenho hoje é de algumas pessoas irem num caminho achando que aquele é o mundo e dali nada muda. E a gente percebe que, às vezes, precisa de uma revisita a algumas questões do passado. E quando se fala em cultura organizacional, para botar no eixo em alguns momentos, de novo, às vezes é uma revisita. Volta pro sim. falar assim, não, mas peraí, como é que eu fui successful até agora? Aquilo funcionava? Porque agora não tá funcionando. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, revisitar. E não são dois mundos. Quando a gente fala em inovação, eu não tô tirando o que era do passado. Eu é acho que uma hoje na gestão. verdade não fria da existe liderança, mais de essa como que eu fronteira, asseguro né? hoje e como que eu começo a colher e plantar o futuro. Exato. Então, acho que e quando você fala de tendências de ciclo, eu vejo que muita coisa vem com uma nova repaginada, Sim, um novo nome, né? Tem coisa mesmo em qualquer área de É igual na liderança. moda. Você começa a falar assim, isso daí é a Exato. mesma coisa do que a outra. Né? Revisita e volta com um pouco mais de força e tal. Mas a questão dos ciclos é muito disso, de como que a liderança vai assegurar e vai dar o próximo passo.
E eu acho que é o equilíbrio dos pratinhos que a gente sempre fala, que agora tem um nome bonito de fala de ambidestria, mas como que eu vou assegurar o hoje? Como que eu vou dar espaço para inovar? Inovação tem uma fala que eu gosto bastante, que é o salto de fé. Porque se inovação fosse tão óbvio, todo mundo já sabia o que estava criando lá na frente. Sim. Então, é experimentar, é você dar ouvido para alguma outra coisa, né, nova, é um pouco de ousadia, de coragem. Então, qual que é o ambiente que deixa isso fluir para que, de fato, consiga implementar? E eu acho, sabe, se eu complementando, tem uma palavra que vem muito forte para mim, que é a questão de como a gente dá autonomia É verdade. para as equipes. Sim. Tá? E dando autonomia para essas equipes, elas mesmas revisitam seus próprios processos. Digo que quando a gente está olhando para áreas suportes, por exemplo, como a minha, como qualquer outra área suporte, por exemplo, eu venho de uma área que é a operação, essas áreas, de uma certa maneira, elas são super processualizadas. Mas a questão é, como é que você olha no processo e identifica aquilo que está te agregando realmente valor e aquilo que não está? E o que acontece, a armadilha, né? Vou automatizar o que não está agregando. Pois é. A gente não repensa no fluxo, né? Exato. A gente não repensa no processo. Não, eu vou fazer o Digitaliza seguinte. a burocracia. Exatamente. Eu falei, gente, mas não faz sentido nenhum, né? Uma experiência que a gente teve muito recente, assim, na área ali que eu lidero, é que a gente começou pelo desenho do processo. E o questionamento que a gente fez é, primeiro, isso cabe? Tá no lugar certo? Segundo, temos competência para? Legal, se a gente fosse redesenhar, como a gente faria? Desenhado, aí sim. Aí você vai para o digital e coloca como é que a gente pode fazer isso possível, quais são os links que a gente tem. E um ponto muito importante, né, quando a gente estava falando sobre a questão de estar preparado ou não. Gente, dados. Dados são coisas que não estão ali disponíveis e mastigáveis para qualquer um colocar. Não, os dados eles precisam ser construídos, as leis precisam ser construídas. Então, o que acontece? Às vezes você entra com um processo de lean office, entra com um processo de automação, mas chega em algum momento ali, onde é que estão os dados para eu consumir? Eu tenho que criar, extrair, puxar para o Excelzão, cria um BI. Eu falei, gente, né? Qual que é a interface? Então, acho que esse é o ponto, entendeu? Sabe o que é fantástico? Às vezes a gente conversando, ainda mais com CEOs de diversas empresas, tamanhos de empresas, e de uma big, eu achei incrível, porque foi agora a época de vamos ter dados. Então começa, e colhe daqui, colhe de lá, e colhe daqui, colhe de lá. Agora, época dos dados. E ele virou pra mim e falou assim, Érica, eu tô cheio de dados, agora eu não tenho que analisar. Eu falei, boa. E agora o que eu faço com tanta informação? Eu falei, boa, agora eu vou entrar. Porque daí eu preparo o meu estudante. Pensamento crítico Exato. aí. Posso pedir uma gentileza? Já que, de novo, né, estamos aqui na Web Rádio, na SPM, eu queria que as duas deixassem um recadinho para os estudantes, alguma recomendação, uma sugestão, um ensinamento, uma frase, para que eles possam levar vocês como mentoras e um dia, quando estiverem aqui, vão dizer, olha, um dia eu ouvi aquele bate-papo e isso eu guardei. Olha, tem uma frase do Guimarães Rosa, e eu vou pedir 1000 perdões, porque talvez eu fale a frase não na plenitude que ele escreveu. Mas ele diz assim, né? Que a vida aperta e afrouxa, né? O vento, né, nos leva e traz, né? Mas o que a vida realmente nos pede é coragem. Então, não está escrito assim, né? Não. Mas depois ficou bonito. ficou bonito, mas assim, mas É uma adaptação de. Cara, a primeira coisa que me vem nessa cabeça é o seguinte: a gente precisa ter ousadia, né? Coragem, tá? E coragem, eu acho que no primeiro momento, né? Para destampar aquilo que a gente precisa, eu acho que o papel das organizações de ensino, dos educadores, né? Das pessoas que estão por trás desses alunos, eu acho que talvez essa seja a missão mais enriquecedora, né, da vida, na troca, né? Sim. Então é isso, sejam bravos, né, abracem esses desafios. Eu acho que o mundo hoje, ele é um mundo que nos impõe, né, esses dilemas. Para os meus filhos,
o que eu desejo, né? Que eles sejam ousados e felizes Sim. naquilo que eles decidirem. Então, o meu desejo aqui para todos os estudantes seja isso. Maravilha, maravilha, perfeito. Concordo. Ficou muito bonito na tua... Parafraseando Guimarães Rosa, ficou muito bem. Eu adorei também. Mas eu tenho alguma... Eu vou complementar, então, porque eu concordo. Curiosidade, para mim, é uma palavra. Eu até falei que eu sou uma pessoa muito excelente. curiosa. Sim. Mas, assim, sejam curiosos. Eu faço muito esse exercício com meu filho. Eu falo para ele vai ler um livro. Eu falo assim, olha, filho, acho que tem um filme sobre isso. Acho que tem um filme que, de alguma forma, conecta. Eu sento e vejo com ele. Porque essa curiosidade, eu acho que é o que leva a gente para frente, é onde a gente Excelente. inova, onde a gente isso aí. expande, onde a gente Verdade. realmente sai do comum. E tem tudo a ver com tudo que a gente falou Sem aqui, essa dúvida. curiosidade, né? Curiosidade combina também muito com, assim, cerquem-se de pessoas diferentes de vocês. Se a gente ficar sempre sentado com as pessoas que são iguais a gente vai fazer tudo sempre igual. Sim. Então, diversidade, né, que tanto a gente fala, não foi o tema de hoje, mas assim, é fundamental. Para quê? Para você desfazer as suas crenças, né? Ter outras pessoas que tragam outros pontos de vista. Eu que trabalho com cliente, eu sempre gostei muito dessa coisa do consumo do cliente. Eu não sei falar de todas as coisas de todos os clientes. Então, é assim, na vida, cerquem-se de pessoas diferentes em todos os momentos. E por último, assim, sejam otimistas. Eu acredito muito nisso, é uma coisa que eu levo muito para mim. Eu sou daquelas que fala assim, não, isso aqui vai dar certo. Eu vou até o último minuto, só acaba quando termina. Né? Eu acho que também é uma palavra importante, excelente. que é para a vida. Eu trago para mim. Sabe Com certeza. uma questão interessante? Quando vocês falam, né, de ousadia, coragem, curiosidade, eu me pego pensando em pessoas que talvez tenham um pouquinho de medo. Ah, E eu costumo dizer, tá com medo, vai com medo mesmo. claro. O medo é bom, ele não nos deixa pular de uma ponte. Para a maior Ele não parte das pode pessoas, né? paralisar, mas Ele ele paralisa. Mas ele tem que mover. Mas né? ele move. Então, isso é interessante. Amei, muito obrigada, Silvana, Obrigada a vocês. contigo. Nossa. Não, e acho que aqui adorei, né, estar com vocês. E agora, no finalmente, quando a gente está falando de coragem, de curiosidade, remete um pouquinho ao propósito do próprio Connect. Então, quando a gente está falando de ampliar repertório, de trazer temáticas diversas, da gente circular em vários mini-mundos. Por quê? Porque quem está aqui nos ouvindo, seja estudante ou executivo e tudo mais, a vida é uma jornada de lifelong learning. É verdade. Então, assim, mesmo quem estiver saindo, contando os minutos de falar, vou terminar minha graduação, lamento te dizer, meu queridão, porque Só você é o só o começo. começo dessa jornada. Então, assim, como que você vai aprender de uma maneira fluida? Como que você vai trocar com pessoas que te inspirem? Como que vai fazer com que essa jornada seja interessante e prazerosa? Por quê? Porque é isso. A gente está falando agora de tecnologias entrando. Se vocês ouvirem esse podcast daqui 10 anos, vão falar, nossa, estavam falando de chat, que já é old school. exatamente. E essa vai ser a vida. Acho que a beleza é como que a gente se adapta, como que a gente se movimenta e tudo mais. Então, meu muito obrigado, né, a quem Muito está aqui obrigada. participando. Obrigada, A Silvia. Érica, a Obrigada, Vanessa. Obrigada, Obrigada a gente. vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando. E acompanhe o nosso próximo episódio. Foi um prazer estar com vocês.